Vamos falar agora de saúde, porque você sabia que o câncer de ovário é o segundo tumor ginecológico mais comum, atrás apenas do câncer do colo do útero? Pois é, por isso é muito importante as mulheres ficarem atentas aos sintomas. E por isso eu converso ao vivo aqui com a gente já o doutor Ricardo Mota, que é cirurgião oncológico. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Diário TV. Bom, para começar, vamos começar alertando sobre os sintomas do câncer de ovário. O que é que a mulher precisa ficar atenta, hein, doutor? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de falar do câncer de ovário, uma doença que aflige milhares de mulheres, uma doença que com um crescimento do número de casos de uma maneira até assustadora. Na sua grande maioria, o câncer de ovário não tem sintoma nenhum. Então, por um bom tempo, a mulher sente absolutamente nada. Essa é a nossa grande preocupação, porque é uma doença que tem uma rápida evolução, mas por um tempo ela é completamente silenciosa. Alguns sintomas que vão aparecer na situação avançada do câncer de ovário: falta de ar, aumento do volume abdominal, um cansaço, inchaço nas pernas, um desânimo, anemia, mas são sinais e sintomas genéricos de inúmeras outras doenças. E por aí que é importante sempre essa atenção para que a mulher procure o quanto antes algum acompanhamento médico e o médico pense que aquilo possa ser um câncer de ovário. E quais são os fatores de risco para esse tipo de câncer, hein, doutor? Então, como todo câncer, a gente tem que pensar na obesidade, tabagismo, bebidas alcoólicas. As mulheres devem evitar isso sempre, sempre. As situações hereditárias, sim, também a gente pode pensar. Mães com câncer de ovário, as filhas devem ficar mais atentas. Mas mesmo assim, as situações genéticas, existem hoje genes que são catalogados para que a gente possa fazer um melhor rastreamento. Mas na maioria das vezes são casos esporádicos na família. Então o que cabe à mulher é sempre o quê? Conhecer o seu corpo, ter uma rotina de exames com o seu médico ginecologista e sempre essa pauta do tumor de ovário ser sempre pensada principalmente após os 50 anos de idade. E a partir, nesse ponto que eu queria perguntar para você, a partir de que idade a mulher precisa se preocupar com esse tipo de câncer, doutor? Começar a preocupar com a questão dos exames, por exemplo. O câncer é uma doença muito difícil porque muitas vezes a gente tem picos em idades diferentes. Mas quando a gente pensa em ovário, a nossa maior preocupação é a partir dos 50 anos. Então, sempre ficar atento a algum sinal e sintoma e principalmente essa rotina que a mulher deve ter nos seus exames ginecológicos. Isso é fundamental. Trazer o paciente com câncer inicial na mão, de um cirurgião oncológico, do oncologista, em sua maneira inicial, a gente consegue dar muito mais chance de cura para essa doença. Apesar de uma doença grave, a gente também tem tratamento para isso em todas as fases, mas na fase inicial a gente pode falar em cura também. Por falar em tratamento, como é que é o tratamento para esse tipo de câncer? O tratamento, na grande maioria das vezes, começa com uma cirurgia muito específica, uma cirurgia oncológica, uma cirurgia para o câncer de ovário, uma cirurgia complexa, porque muitas vezes ela abrange vários órgãos. E depois disso a gente tem quimioterapia e às vezes imunoterapia. Então é um tratamento muito particular realizado por oncologistas, tanto oncologistas cirurgiões e oncologistas clínicos. Em alguns casos mais graves, é preciso retirar o ovário? Na grande maioria das vezes. Na grande maioria. Mesmo em estágios iniciais do câncer? Então, a sua pergunta, existe um protocolo para manutenção da fertilidade nos casos iniciais com as mulheres mais novas. Mas, como a gente está falando de mulheres acima de 50 anos, na grande maioria das vezes, a retirada do ovário, que é chamada ooforectomia bilateral, ela ocorre de rotina. Puxa, quando surge a notícia, da paciente, nossa, estou com câncer de ovário, muitas mulheres pensam também naquela questão, será que eu não vou poder mais ter filhos? Significa, a partir do momento que a gente recebe esse diagnóstico, a mulher recebe esse diagnóstico do câncer de ovário, ela fica impedida de ter filhos? Como é que é? Cada caso é um caso? Como que... Então, o nosso público, a nossa população do câncer de ovário, ela é acima dos 50 anos. Então, essa preocupação referente à fertilidade já passou na vida da mulher. Entendi. Uma das situações que a gente pode dizer que
gera uma preocupação no câncer de ovário são as mulheres que não tiveram filhos no decorrer da vida. Então, são mulheres que a gente precisa olhar com mais atenção, porque elas acabaram menstruando mais do que, ovulando mais do que o necessário. Então, são mulheres que nos preocupam mais. Agora, referente à fertilidade, em virtude a grande maioria da sua faixa etária ser acima dos 50 anos, é uma preocupação que a gente acaba não tendo mais. Então, a cirurgia, ela acaba sendo feita sem essa preocupação. Evidente, existem casos de câncer de ovário em mulheres jovens? Existe, eu já tratei diversos. Mas é isso, a gente hoje adota protocolos para fertilidade diferentes. Então, a gente consegue também, em casos iniciais, dar essa chance da mulher ainda conseguir ficar fértil. Doutor, só para a gente reforçar, com que frequência é preciso fazer esse tipo de exame para tentar detectar esse tipo de câncer? A sua pergunta, infelizmente, a gente não tem uma resposta de consenso ainda na literatura. O que eu sugiro é que toda mulher, no mínimo, uma vez ao ano, procure o seu ginecologista e faça os seus exames periódicos e conheça seu corpo. Essa é a minha grande sugestão. Cuidando do peso, alimentação saudável, não fumando e fora do álcool. Tá certo. Eu tive o prazer de conversar com o Dr. Ricardo Mota, que é cirurgião oncológico. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Agradeço a telejornal, oportunidade. viu? Obrigado. Até a próxima.